Olá, boa noite. O mês de maio terminou com mais uma série de debates e manifestações em todo o país pelo fim dos tratamentos manicomiais para pacientes com transtornos mentais. Desde abril de 2001, o Brasil tem uma lei, conhecida como Lei Paulo Delgado, de autoria do ex-deputado Paulo Delgado, que fez a chamada reforma psiquiátrica e definiu como melhor opção para esses pacientes o tratamento sem internação. A pessoa que tem o transtorno se trata mantendo a convivência com a família e com os amigos, enfim, mantendo a vida absolutamente normal. As internações até podem ocorrer em casos específicos, quando o médico e a família entenderem que o tratamento extra-hospitalar for insuficiente. Mas se a lei já existe, por que é preciso que os médicos, psicólogos e outros profissionais do setor se unam todo ano na semana de luta antimanicomial? Nossa realidade ainda não mudou? Muita gente que poderia estar se tratando em casa vai parar nos manicômios. Aliás, os chamados manicômios já não deveriam ser coisa do passado? Para falar sobre esse assunto, o Band Entrevista de hoje conversa com o sociólogo, doutor em ciência política e ex-deputado Paulo Delgado, o autor da Lei da Reforma Psiquiátrica. Deputado, boa noite. Obrigado por ter atendido o nosso convite aqui. Vou começar, eu vou repetir depois essas perguntas todas que eu fiz aí na abertura do programa, mas em primeiro lugar, apesar de ainda termos problema, o senhor diria que a lei pegou? Olha, eu posso dizer que melhor do que era está. O que o velho não domina, mas o novo ainda não predomina. Nós temos uma transição ainda no modelo de atenção ao doente mental brasileiro e isso é que provoca, às vezes, essa dificuldade de compreensão por parte da sociedade. Mas, no entanto, há um estatuto jurídico novo no Brasil, que não havia desde os anos 30, quando foi criada a primeira lei na verdade, era para proteger a sociedade dos psicóticos, a lei dos psicóticos, que durou até 2001. A visão era o contrário, né? Era como se a sociedade precisasse se defender. Eles eram retirados da sociedade, qualquer pessoa que tivesse algum tipo de comportamento incompreensível, algum transtorno, seja por razões médicas, ou seja por razões comportamentais ou sociais, o instrumento, a psiquiatria era um instrumento de tutela, era um instrumento de restrição da liberdade. E foi com esse conhecimento dessa psiquiatria internadora, dessa psiquiatria hospitalar somente, em hospitais fechados, que nasceu o movimento que se tornou o movimento da luta antimanicomial. E quando a lei foi aprovada, né, lá atrás, em 2001, ela também era vista assim como o início de uma revolução cultural, né, para que nós, cidadãos, passássemos a tratar os pacientes psiquiátricos como cidadãos e não como doidos, como eram rotulados. Nesse sentido, o senhor diria que a sociedade já avançou? Olha, o problema central da lei não é medicamento, não é o aparato científico que já evoluiu muito. O problema ainda central dessa lei é a cultura da sociedade. Por quê? Porque existem dois pilares em que o edifício do preconceito e do estigma está assentado contra o doente mental. O primeiro pilar é da periculosidade. As pessoas olham para um comportamento de uma pessoa agitada, nervosa, ou com um comportamento esquisito, estranho, a pessoa acha que ela é perigosa. Ou seja, que ali pode ter um comportamento que pode atentar contra a própria vida ou contra a vida dos outros. O segundo é o problema da incapacidade civil permanente. As pessoas acham que um doente mental é incapaz de tudo. Ou seja, ele economicamente é um peso morto. Ou seja, esses dois pilares da periculosidade e da incapacidade civil permanente fazem o doente mental ser o mais esquecido dos cidadãos, não é? Agora, é claro que a lei, tanto a lei de 2001 como o movimento da reforma psiquiátrica brasileira reconhecem a necessidade de tratamento, não são contra a doença mental no sentido de negar a doença mental, porque isso seria uma tolice, um absurdo,
mas eles acham que a medicina precisa evoluir para tratar em liberdade. Né? A lei já vigora há 13 anos. Não é muito, mas também não é pouco tempo, né? O Estado conseguiu se adequar, os estabelecimentos de saúde, principalmente os públicos, de saúde mental, esses que a gente encontra Brasil afora, são de bom nível? O Estado brasileiro é muito lento, não é? As políticas públicas no Brasil, elas são muito descontínuas, porque o sistema federal brasileiro, eu fui parlamentar durante mais de 20 anos e fui constituinte, né? Ajudei a escrever essa Constituição. O sistema brasileiro é descontínuo. Um prefeito, às vezes, não cumpre a lei. E o governador é aliado do prefeito, não encara o prefeito. Aí vem o presidente da República, aliado do governador, não encara o governador. E o doente mental fica... Quer dizer, louco não é ele, né? Ele é também louco. Né? Então, há uma descontinuidade administrativa. Por exemplo, se o programa de saúde mental, a divisão de saúde mental do Ministério da Saúde, se ela decidisse que nós vamos chegar a 5.000 CAPs, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, descentralizar a atenção, a pressão por internação hospitalar diminuiria. Agora, isso todos os governos tinham que entender. Mas nós levamos 12 anos para aprovar essa lei. Ou seja, o tempo de tramitação é quase que o tempo de vigência da lei. Só isso você vê a dificuldade. Foi o tempo necessário para convencer a sociedade dessa mudança, né? E nós tivemos que tirar o louco infrator. Nós não conseguimos fazer uma lei sobre o louco infrator até hoje no Brasil. Quer dizer, o doente mental que comete um crime. Esse doente mental, que essa lei que eu tive a honra de apresentar e trabalhei por ela há muitos anos, esse louco, vamos dizer, é um louco normal. Ele não comete crime. Mas ele angustia a família, ele se angustia, ele angustia os seus vizinhos, ele tem dificuldades, às vezes, de aprendizagem, de trabalho, ou seja, ele precisa de um tratamento contínuo. Deputado, os manicômios, ou qualquer nome que se dê a todas essas instituições de saúde mental, podem ter uma filosofia de trabalho correta, pode ter intenções corretas e tudo, mas ninguém consegue treinar todo o pessoal que trabalha ali para que todos tratem os pacientes de forma mais digna possível. Gostaria de falar sobre essa situação da capacitação daqui a pouquinho. Agora a gente faz um rápido intervalo, já eu volto a conversar com Paulo Delgado sobre a luta antimanicomial. E a gente volta a falar sobre a luta antimanicomial, hoje com o sociólogo e ex-deputado Paulo Delgado. Paulo, eu tinha deixado no ar, né, a pergunta sobre a capacitação dos profissionais que trabalham nas instituições de saúde mental. Isso tem deixado a desejar ainda ao longo dessa caminhada? Esse é um dos problemas, tão grave quanto o problema cultural, e para mim tem reflexos do problema cultural, quer dizer, está submetido, ou subjugado ao problema cultural. Nós não conseguimos interferir nos programas de psiquiatria das escolas de medicina do Brasil. O Ministério da Saúde não tem ainda força para dialogar com o MEC, para que o MEC e o Ministério da Saúde introduzam nos currículos dos jovens psiquiatras brasileiros o tratamento aberto, o tratamento, a cultura descentralizada e o SUS, e os princípios do SUS. Porque essa lei, por que ela teve sucesso, apesar de ter demorado? Ela é baseada nos princípios do SUS. Ela é universal, qualquer um, seja um louco rico, um louco pobre. Ela é descentralizada, ela procura ter serviços cada vez mais perto de você, quer dizer, ou seja, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, se ele for muito longe do bairro, da casa onde há um surto, ele não cumpre a sua função, porque o surto vai ocorrer no quê? Na ambulância, num táxi, no carro de uma família, ou às vezes até no corpo de bombeiro ou num carro de polícia. Então uma pessoa está doente e é preso e é levado num camburão, como se a doença fosse um crime, não é? Então o terceiro princípio é a universalidade, é o princípio da integralidade do atendimento. Ou seja, você tem que dar a ele o lar abrigado, a oficina terapêutica, mas você tem que dar a ele também o neuroléptico de última geração, para ele poder estancar aquela crise que ele está vivendo.
E aí a descontinuidade. Se isso tem na psiquiatria, imagina numa escola de enfermagem, às vezes a psicologia até está mais avançada, às vezes, que a psiquiatria em muitos lugares. Aliás, a gente vê que quem estuda mesmo isso são os psiquiatras e são os psicólogos. Mas, de maneira geral, a preparação dos enfermeiros, por exemplo, que passam mais tempo com os pacientes, né, nas instituições de saúde, os enfermeiros têm aquela formação normal do enfermeiro, aprende a dar injeção, a dar remédio e tudo. Mas olha, o Sérgio, é surpreendente. Às vezes a gente encontra num cuidador, num enfermeiro, num assistente social, num terapeuta ocupacional, nós encontramos às vezes mais sabedoria do que num psiquiatra. Porque água com açúcar dada com amor, às vezes faz mais efeito que remédio dado com indiferença. E o doente mental sente isso. Às vezes o olhar adoece. O que adoece, às vezes, um paraplégico não é a cadeira de roda, não. É o olhar da pessoa sobre a cadeira de roda. Então, se uma pessoa está em surto, uma pessoa olha para ele assustado, achando que ele é um bicho, um leão, é um bicho que vai atacar os membros da família, ele acaba atacando, porque um bicho acuado ataca. Né? Então, é preciso de também treinar. O porteiro do hospital tem que treinar, o motorista de táxi. O motorista de ônibus tem que saber que naquele ponto ali vão embarcar e desembarcar usuários de serviços psiquiátricos. Para ele não ficar olhando para aquele pessoal assim. Como se fosse um ET. Né? Como se fosse um ET. Porque eles têm a subjetividade de um doente mental, ela é como a nossa, mas às vezes ela é mais visível. A alma dele aparece mais, entendeu, para as pessoas. Agora, a gente teve vários relatos aqui na TV, fazendo diversas reportagens. Por exemplo, a sua lei é claríssima. Ela determina que todo paciente tem que receber o maior número de informações possíveis, tanto sobre a doença como sobre o tratamento, né? Mas a gente sabe que nessas instituições de saúde mental, muitas vezes o médico muda um determinado medicamento, na hora que o cuidador vai dar o medicamento, o paciente, opa, não conheço isso, o que é isso? E a pessoa muitas vezes não tem paciência de explicar que mudou e tudo, e gera um problema ali, e pode às vezes até levar a surto, né? Vamos dizer, o último grupo de pessoas que entrou na categoria de protegidos pela Política Mundial de Direitos Humanos das Nações Unidas foram os doentes mentais. As mulheres, os negros, os índios, os marginalizados, os mendigos, a população de rua, as crianças, todas as categorias sociais que por algum motivo fossem maioria ou minoria, né? Porque tem países que as mulheres são maioria, mas eram minoria social, são excluídas. Então, todas as categorias sociais foram protegidas. Por isso que hoje a OMS considera a lei brasileira uma lei virtuosa, ela considera uma lei adequada. Por quê? Porque se, por exemplo, os meios de comunicação não se interessarem por essa lei, como um programa desse, se as faculdades de medicina não se interessarem, se um bairro não se interessar pelos doentes mentais que tem no seu bairro, e se os profissionais da área de saúde e os familiares não se integrarem, essa lei não dá certo. Ainda no mesmo assunto, mais ainda nessa questão da preparação dos profissionais, a gente recebeu o relato outro dia, de que numa instituição havia um pavilhão com cerca de 15 apartamentos, mais de 30 pessoas, e ficava durante a noite toda um cuidador só. Isso não é uma deficiência também? Seja no setor privado, no setor público? Do Estado. Nós tínhamos 600 mil internos no Brasil quando eu comecei essa luta. Na verdade, continuei essa luta, porque essa luta começou, por exemplo, no Brasil, você tem o Ulisses Pernambucano, lá nos anos 40 e 50, você tem o Juliano Moreira da Bahia, depois do Rio de Janeiro, no início do século, você tem a doutora Anise da Silveira, no Rio de Janeiro. Essa luta é muito antiga. E você tem a psicanálise também, que tem um papel grande de deixar a fuligem sair da cabeça das pessoas, né? E limpar o cérebro das pessoas, dessas coisas que perseguem a todos nós. Então, quando eu comecei isso, tinha 600 mil internos no Brasil. Eles estavam em prisão perpétua. Né? Aliás, e aí nós conseguimos ir mudando. Aliás, por falar em prisão perpétua, algumas instituições ainda mantêm as chamadas salas especiais, que parecem até solitárias de presídios. Como combater esse tipo de coisa? Mas você não responde agora, não.
A gente faz mais um intervalo. Parada é rapidinha, tá? Sai daí não, que já já a gente volta com Paulo Delgado, ex-deputado, autor da lei que determinou o fim dos tratamentos manicomiais. Até já. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o ex-deputado Paulo Delgado. Eu havia deixado no ar aquela pergunta sobre as instituições que mantêm as chamadas salas especiais ou salas principais, que na verdade funcionam como solitárias no presídio, né? Como combater e evitar esse tipo de coisa? Essa cultura de tutela e de intimidação. Na verdade, são deficiências técnicas do serviço. O serviço bom não tem isso. Isso é um serviço ruim, porque não tem tecnologia de abordagem, não consegue compreender a gravidade daquela doença, ou às vezes não tem remédio, não tem equipamento farmacêutico suficiente para fazer o tratamento. Era pior. Alguns anos atrás, aqui a 60 quilômetros de Brasília, nós tínhamos clínicas de lobotomia. Ou seja, esse tipo de paciente que hoje está em cela forte, eles faziam lobotomia nele há 20 anos atrás. Hoje está proibida a lobotomia no Brasil. Em termos históricos é ontem, né? É ontem, 20 anos atrás, é ontem. Né? Agora, e como regulamentar a questão do paciente que também é infrator? Esse é o caso, para mim, mais delicado, porque é ele que, essa não regulamentação, ela contamina o tratamento do louco normal, daquela pessoa que tem um surto, do esquizofrênico, da pessoa que tem uma dificuldade, da pessoa que tem um ritmo diferente. Porque um dos problemas da doença mental é o ritmo com que a pessoa vive e a maneira como ela vê a vida, não é? O louco infrator... Desculpe,